Vamos dar continuidade ao nosso estudo hoje. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os tipos de oração. E eu quero lembrar vocês que a gente está vindo de uma visão panorâmica, né? Bom dia, tia Chile, bom dia, tia Teté, bom dia a todo mundo que falou e eu não vi, Ed. A gente está falando de uma visão que vem de um panorama um pouco maior, e aí a gente está afunilando, eu sempre estou repetindo isso, né, na live para que a gente entenda o caminho que a gente está fazendo. A gente veio de um bloco que começou falando sobre o que é oração. Nós ficamos nele durante um tempinho. Depois nós entramos no porquê devemos orar. Bom dia, mãe. No porquê devemos orar. Depois nós falamos sobre os princípios para uma oração eficaz. Depois nós falamos dos 7 passos para uma oração respondida, e eu frisei bem que não era nenhum tipo de simpatia ou coisa do tipo, eram aconselhamentos do autor a respeito de como devemos fazer para termos uma oração respondida da parte de Deus. E nós vimos a importância de como a oração anda junto com a palavra, com o Espírito Santo, com o nosso entendimento e consciência, nosso amadurecimento a respeito de Deus, como nosso relacionamento precisa crescer com Deus. Então é um desejo do meu coração, tenho orado por isso. Peço ao Senhor que nós de fato estejamos praticando o que estamos vendo aqui, que não seja só uma série de lives que sirva como passatempo para alguém que está sem ter o que assistir, ou que sirva como companhia para quem está se sentindo sozinho, ou que sirva como um aprendizado momentâneo, mas que de fato a igreja esteja praticando esse mergulhar, esse aprofundamento no relacionamento com Deus. Eu não vou entrar aqui no assunto de política, mas é tempo da igreja se firmar mais em Deus e amadurecer. O Senhor me deu algumas palavras para a igreja, mandei um vídeo para a tia Havana, pedi para ela para depois passar para vocês a respeito da resposta do Senhor para a igreja nesse tempo. Que a igreja corresponda ao coração de Deus e que a gente saia desse nível de só ouvir, de só absorver um monte de coisa e não colocar em prática. Que a gente deixe de uma vez por todas essa 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 prática ruim que se instalou no meio da igreja, que nós temos um volume muito grande de conteúdo e pouca gente praticando o conteúdo de que nós temos acesso. Então, que de fato nós estejamos aqui diante da presença do Senhor, compromissados em buscarmos o coração dele, buscarmos a ele de uma vez por todas, que nós possamos decidir pela vontade do Senhor na nossa vida. Então, esse tem sido o meu pedido ao Espírito Santo. Eu sei que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sei que é ele que convence o coração da igreja a respeito da palavra de Jesus e do relacionamento com Cristo. Mas eu realmente espero que vocês estejam praticando esse estudo, que vocês estejam internalizando esse estudo não por minha causa, não por causa de Havana ou por causa do autor, mas pelo clamor do coração do Senhor por santidade da parte da igreja, por busca da parte da igreja, por consagração da parte da igreja, que a gente possa entender mais sobre a oração e sobre o caráter de Deus. Eu venho mencionando o caráter de Deus durante muito tempo nesses estudos sobre a oração. É importante que a gente conheça o caráter de Deus para que a gente também confie nele de maneira plena quando a gente se relacionar com ele. Então, hoje a gente vai começar esse novo bloco falando sobre os tipos de oração que o autor categorizou, e depois eu vou deixar também um link para vocês da Valnice Milhomes, que fala um pouco sobre esses tipos de oração. Vou mandar depois para a tia Vanna, se ela puder repassar para vocês, que é um vídeo que não é longo, tem menos de 10 minutos, mas ela também dá uma aula panorâmica a respeito desse assunto. Aqui nós vamos devagarzinho para podermos entender como que o autor categorizou esses tipos de oração de acordo com a palavra de Deus. Então, assim,
a gente viu até aqui, a gente já falou um pouco sobre a adoração, já falou sobre a vontade de Deus, já falou sobre buscar a vontade de Deus, já falou sobre pedir ao Senhor a respeito das nossas necessidades. Então a gente pincelou a respeito desses tipos de oração nessa visão panorâmica. E agora a gente vai aprofundar em cada uma delas com cuidado. A primeira que nós vamos ver é a oração de fé ou petição. Nós já vimos essa durante muitas vezes, então eu não vou bater nela tanto assim, porque a gente já falou sobre a questão de entender sobre as nossas necessidades diante de Deus, entender sobre que precisamos crer quando pedimos, entender sobre a ação de graça junto com as nossas petições. Nós já falamos, mas tem um detalhe aqui muito, muito específico que o autor cita, que eu acho muito importante a gente citar. Essa é uma das orações que nós vamos ver hoje. Se Deus permitir, nós também iremos ver sobre a oração de consagração. Então, hoje, se Deus permitir, nós iremos ver a oração de petição ou fé, de fé ou petição, e a oração de consagração. O autor categoriza essas orações e ele faz uma analogia como se fossem os esportes. Existem vários tipos de esporte e cada esporte tem suas determinadas regras, seus determinados princípios. Não dá pra gente tentar jogar futebol com as regras do basquete. Não dá pra gente tentar jogar vôlei com as regras da natação. Não faz o menor sentido. Se alguém não conhece um determinado esporte e vai assistir, ele vai provavelmente ficar perdido ou perguntar a alguém que entenda sobre os termos, sobre quem está vencendo, sobre o que faz para vencer, como é que acontece o andar daquele jogo. Então, a gente pode encarar as orações como sendo esses tipos diferentes de esporte. E o autor baseia esse pensamento em Efésios 6, 18, lá na parte A, que diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E existem algumas versões ampliadas que falam orando em todo o tempo, com todos os tipos de oração e súplica. Então, baseado nessa passagem, o autor destrincha para nós, né? Ele abre mais o leque, faz a gente mergulhar mais nesses tipos de oração. Então, falando primeiro da oração da fé ou petição, lá em Mateus 21, 22, diz: e tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. Em Marcos 11, 24, digo-lhes que se crerem, que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Nós já falamos, né, como eu falei dela, nós já batemos bastante nesse tipo de oração. E eu preciso lembrar vocês de mais uma vez, precisamos crer sem duvidar e precisamos da ajuda do Espírito Santo para fazermos isso. E trata-se de uma oração que você faz por você mesmo. A oração de fé e petição não é uma oração que alguém faz por você. É uma oração que você se coloca diante do Senhor. Então, se você está esse tempo todo acompanhando essas lives e a gente está falando sobre a importância de você pedir a Deus, sobre você mesmo crer, sobre você não duvidar e você está confiando nas orações que você pede para alguém fazer por você, essa não é uma oração de fé e de petição. Esse é um outro tipo de oração que a gente vai ver depois. É a oração de fé e petição, é uma oração que você toma a iniciativa de fazer por você mesmo. É uma oração da sua parte com Deus falando sobre você, sobre sua vida, sobre suas necessidades. E nós já vimos aqui que Deus se interessa em atender às nossas necessidades. Deus tem interesse em atender às necessidades do seu povo. E nós já vimos também que essas necessidades não são só espirituais, mas também materiais. Nós precisamos ter maturidade como igreja para entender que Deus fala que já liberou para a gente todas as bênçãos celestiais, espirituais, nas regiões celestiais, mas a Bíblia também é recheada de bênçãos e promessas de Deus em relação a bênçãos materiais. Nós não podemos, por causa de alguns que só procuram isso, dizer que devemos procurar só as bênçãos espirituais. Deus quer fazer a gente prosperar na terra, assim como é no céu. E na terra, quando nós também prosperamos materialmente para a glória de Deus, isso dá a Deus prazer em seu coração.
de ver os seus filhos bem-sucedidos e prósperos, sendo generosos uns com os outros e com aqueles que têm necessidade. Isso também revela sobre o caráter de Deus. Então, só para lembrar vocês, o problema é a gente só querer as bênçãos materiais. Isso é um problema grave, porque a gente está dizendo que a nossa segurança está nisso, e não em Deus, e não nas coisas que não se veem. Mas nós também podemos pedir, além das espirituais, as coisas materiais para a glória do nome do Senhor. Tudo que nós fazemos é para a glória do nome de Deus. Então, lá na Bíblia, Deus promete mais do que essas bênçãos. Ele promete também as bênçãos materiais, tá bom? Deus tem interesse de suprir as suas necessidades. Agora, coloque a sua confiança em Deus. Alguém, por exemplo, às vezes está desempregado e precisa de um emprego. É errado pedir a Deus um emprego? Não. Mas não limite Deus somente a um emprego. Fala com Deus que você precisa de recursos da parte do céu para sustentar a sua casa. Às vezes ele manda para você a bênção através de uma outra pessoa. Às vezes ele manda você a bênção através de uma ideia, através de você conseguir ter paz e descanso no seu coração, para que de uma maneira milagrosa ele realize esse sustento durante o período que ele achar conveniente e também te dá um trabalho. Não vamos limitar as soluções nas nossas orações só em soluções terrenas, mas nas soluções espirituais. E depois dessas a gente busca as terrenas. Então, o autor faz uma observação muito importante que eu acho que cabe a gente comentar aqui nessa oração de fé e petição, além de tudo que a gente já vem comentando sobre isso. E ele diz o seguinte, que tem algumas pessoas que pensam que em todas as orações elas devem terminar colocando Senhor, se for da tua vontade. Em todos os tipos de oração, algumas pessoas pensam que deve colocar se for da tua vontade. E essas pessoas alegam que fazem isso porque Jesus fazia assim. Só que, na verdade, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus e estudar os evangelhos e o Novo Testamento, não é assim que o Senhor dava o maior exemplo de oração quando ele realizava milagres ou tinha algo atendido da parte de Deus. Ele usou o se for da tua vontade em uma situação relatada na palavra de Deus, que é a oração do Getsemane que a gente conhece. Senhor, se queres, passa de mim esse cálice, mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua, que é a oração que a gente vai ver em seguida. Ali ele estava fazendo uma oração de consagração e não uma oração de petição. E isso muda, às vezes, a nossa ótica ao olhar para Jesus nesse sentido. Lá na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, se Deus permitir. Então, a maior parte das orações de Jesus, quando ele estava pedindo a Deus algo, fazendo uma petição, ele não ficava falando, Senhor, se for da tua vontade, cura esse doente. Senhor, se for da tua vontade, dá a gente o recurso de comida que nós precisamos. Senhor, se for da tua vontade, ressuscita esse morto. Senhor, se for da tua vontade, cura essa pessoa. Ele não fazia isso. A Bíblia diz que ele dava a ordem segundo a palavra, segundo a vontade de Deus, e ele a agradecia. Lá, quando ele foi ressuscitar Lázaro, por exemplo, ele agradeceu a Deus. Em vez de ele falar, Pai, se for da tua vontade, ressuscita Lázaro, ele dizia, Pai, graças eu te dou, porque sempre me ouve. Ele estava exercendo a fé dele de crer que o Senhor já tinha ouvido. Nós já falamos como conhecer a vontade de Deus, e nós precisamos de maturidade para conhecermos a vontade de Deus através da palavra do Senhor. E então emitir decretos da parte de Deus nas nossas orações de fé, nas nossas orações de petição, porque a palavra de Deus já nos garante resposta e promessas para aquilo que estamos pedindo. Antes de pedirmos a Deus, nós já vimos também no bloco anterior sobre esses 7 passos para a oração atendida, que precisamos passar as nossas vontades e desejos do nosso coração para levarmos em oração no crivo da palavra de Deus. E então nós teremos a resposta de Deus para a nossa oração de petição. E então já agradecemos. E era assim que Jesus fazia. Jesus era um filho maduro que mudava as situações
sem ficar o tempo todo falando com Deus se era da vontade de Deus ou não. Quando ele liberou os discípulos, ele já deu ordem aos discípulos para curarem os enfermos, expulsarem os demônios, ressuscitarem os mortos, para pregar o evangelho do reino, ensinar o evangelho do reino. Então não precisava perguntar se era da vontade do Senhor. Ele já tinha emitido um decreto sobre eles. Já tinha falado qual era a vontade do coração de Deus. Então, nós precisamos ter essa maturidade. Na oração de petição, segundo a palavra de Deus, nós não precisamos botar se for da sua vontade. Essa é uma regra que vale para outro tipo de oração, que foi a oração que Jesus fez no Getsemane. Quando você for pedir a Deus, você precisa assumir diante de Deus a responsabilidade dos seus pedidos. Porque quando você coloca se for da tua vontade em tudo, você está agindo como uma criancinha que não tem discernimento do bom e do ruim, do certo e do errado, daquilo que o pai ensinou e não ensinou. É como se fosse, gente, alguém de 40 anos. Imagina um adulto de 40 anos perguntando para os seus pais: pai, é da sua vontade que eu lave a louça se ela estiver acumulada na pia? É da sua vontade que eu escove os dentes? É da sua vontade que eu seja honesto? É da sua vontade que eu respeite as pessoas? O pai e a mãe passaram a vida toda ensinando aquilo que aquela pessoa. Imagina um adulto de 40 anos atrás de um pai perguntando coisas básicas, princípios básicos que o pai ensinou. Muitas vezes, sem perceber, nós fazemos isso com Deus. Perguntamos a Ele se é da vontade dele que a gente faça princípios básicos que Ele ensinou na palavra dele. Imagina que esse mesmo pai coloque esse mesmo filho de 40 anos para administrar uma empresa, sei lá, uma clínica médica, por exemplo. Imagina se esse adulto assume essa responsabilidade. O pai demonstra a confiança que tem na maturidade do filho, de colocar as mãos da sua clínica nas mãos dele. E esse adulto de 40 anos passa o dia todo ligando para o pai. Pai, é da sua vontade que eu administre a clínica? Pai, é da sua vontade que eu atenda os pacientes? Pai, é da sua vontade que eu cumpra com os compromissos da agenda? Pai, é da sua vontade que eu receite remédio a essas pessoas? Gente, não faz o menor sentido. A gente vai perguntar se essa pessoa está com algum problema. Nós muitas vezes fazemos isso com o Senhor. Vamos pedir alguma coisa a Ele e perguntamos se é da vontade dele, sendo que é nossa responsabilidade saber se aquele pedido está ou não de acordo com a vontade de Deus, através da palavra de Deus. Quando nós ficamos jogando a bola para Deus de tudo nas nossas petições, nós não estamos agindo como filhos maduros. E eu sei que essas vezes é uma verdade difícil de ouvir, porque a religiosidade muitas vezes faz com que a gente age assim. Porque a gente crê que se algo que a gente estava, uma cura que a gente estava pedindo não aconteceu, ou uma bênção que a gente estava esperando ainda não aconteceu, a gente tende a achar que Deus não quis responder as nossas orações, como nós já vimos anteriormente. Mas, na verdade, a gente precisa se colocar diante de Deus e entender qual é o problema que está acontecendo, o que está impedindo o resultado dessa nossa oração. Nós já vimos que nós somos casa de distribuição. Nós temos acesso às bênçãos celestiais e distribuímos essas bênçãos na terra. Muitas vezes o problema pode estar em nós, na nossa falta de busca, de amadurecimento, de entendimento de como agirmos diante do Senhor. Às vezes temos armas e usamos o escudo para bater no outro em vez de ser para nos defender. Usamos a espada para ficar colocando na nossa frente e defender de golpes que virão em vez de atacar o nosso inimigo, que são inimigos que não são de carne e sangue. Nós precisamos ter discernimento da palavra de Deus. A Bíblia diz para que a gente maneje a palavra de Deus de maneira madura, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Então é muito cômodo para a igreja ficar falando: se for da tua vontade, Deus, realiza esse pedido. Se o Senhor quiser, faz isso. Quando alguém perguntou para Jesus: Senhor, se o Senhor, lá nos evangelhos, tem um caso que uma pessoa chegou para Jesus e falou: Senhor, se queres,
Faça isso. Estava pedindo uma cura para Jesus e Jesus falou, eu quero. Porque ele está manifestando o reino. Como que a gente prega um reino de cura para as pessoas e fica perguntando para Deus se é da vontade de Deus ou não curar alguém? A gente precisa mergulhar mais no coração de Deus e afinar mais a nossa sintonia com o Espírito Santo para que a gente entenda o tempo, o modo e a vontade de Deus em todas as situações. É muito fácil a gente pular essa etapa de entender essas fases, de entender o coração de Deus, de entender a palavra de Deus e jogar para Deus. E aí, se não acontece, a gente diz que foi Deus que não quis. Em vez de ser uma análise a nossa oração, se a gente está orando de acordo com a palavra, se a gente está orando da maneira certa, se a gente está usando a regra certa para o tipo certo de oração. Se nós estamos dando ações de graças a Deus enquanto pedimos, a gente precisa nos conduzir da maneira correta, segundo a palavra ensina. Precisamos nos comportar como os filhos maduros. Não faz sentido um filho maduro ficar o tempo todo atrás do pai, perguntando para ele coisas óbvias a respeito do coração dele. Porque o pai já confiou nesse filho. Então, tanto internamente a respeito dos seus desejos, da sua conduta, do seu agir diante de Deus e diante dos homens, como em relação à função que você exerce como igreja. Nós precisamos ter maturidade para não ficar o tempo todo perguntando para Deus se for da tua vontade. Jesus fez isso relatado nos evangelhos, porque nós não sabemos das orações secretas de Jesus uma única vez. E ele não estava fazendo orações de petições naquela hora. Ele estava fazendo uma oração de consagração, ainda que pareça que ele estava pedindo a Deus para passar de Deus a vontade do Senhor na vida dele, se fosse possível. Para finalizar esse tópico, eu queria botar aqui algo que o Senhor me lembrou, não foi o autor que falou, mas o Senhor me lembrou, que a Bíblia fala que quando o herdeiro não passa de um menino em nada, ele se difere de um escravo, porque ele depende que as pessoas decidam por ele. Lá em Gálatas 4, 1, 2, diz assim, digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Nós não precisamos ficar dependentes de guardiões ou administradores daquilo que é herança nossa. Nós precisamos amadurecer para que, como diz aqui, o Pai determine o que é tempo de governo para nós. A igreja foi feita para governar e nossas petições precisam ter responsabilidade. E o Senhor confiou à igreja isso. Não podemos nos abster dessa responsabilidade simplesmente passando a bola para Deus ou para terceiros. Será que é da vontade de Deus que isso aconteça? É que eu não consigo decidir se é ou não. Eu não consigo discernir se é ou não. Decide comigo. Decide para mim. Pai, decide para mim. Se nós somos mordomos, então temos autoridade. Nós temos autoridade da parte de Deus para exercer pedidos coerentes para que as mudanças aconteçam nas situações que são obras de Satanás e não de acordo com a vontade de Deus. Nós temos autoridade para mudar situações, armadilhas do inimigo, situações frutos do pecado, situações que o Satanás implanta no meio da sociedade. Nós temos autorização da parte do Senhor. Nós precisamos exercer isso com o governo. Tia Tetê tá falando que pausou para ela. Pausou aí para vocês ou tá tudo certo a live? Dá um ok aqui só para eu continuar o assunto para mim. Fala se tá tudo direitinho ou se pausou. Para eu continuar. Tá normal, né? Então vou continuar. Amém. Então, nós precisamos dessa maturidade para que a gente consiga exercer a vontade do nosso Pai. A Bíblia fala que nós reinaremos com Cristo.
E se nós não formos fiéis nas coisas desse mundo, que dirá as coisas do mundo que estão por vir? No reino há trabalho e governo. É um reino de reis e sacerdotes. Isso fala sobre trabalho diante do Senhor. Então nós precisamos provar a Deus maturidade como bons mordomos aqui, para que nós possamos ser confiáveis da parte do Senhor, para tomarmos posse daquilo que nós já recebemos e governarmos de acordo com a vontade do Pai. Amém? O áudio está normal, o tio Zé deu um joinha. Vamos lá, em nome de Jesus, vamos conseguir entender essa parte. Então, o que a gente faz para resolver essa situação da oração de petição? Nós precisamos conhecer a vontade do Pai, mais uma vez eu digo, e então a gente vai reivindicar a promessa, as respostas que estão na palavra de Deus. E depois nós cremos que já recebemos. É assim que a gente age na oração de petição, quando se trata da gente mesmo. Nós precisamos pedir a Deus, de acordo com a palavra dele, declarar as respostas que já existem na própria palavra e crer que já recebemos essas respostas. Então agradecemos. Essa é a sequência da oração de petição. Minha mãe está falando aí que só o áudio está normal. Amém. Se o áudio está normal, vamos continuar, porque dá para entender, né? A próxima é a oração de consagração, que é a oração que Jesus estava fazendo no Getsemane. Pai, se queres, olha o se queres aqui de Jesus, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso está lá em Lucas 22, 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Os versículos seguintes dizem assim: então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. 44. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Essa oração de Jesus é uma oração de consagração. O que quer dizer consagração? Consagração quer dizer uma ação de dedicar a Deus algo ou alguém. Uma homenagem, um tributo ao Senhor. Nós, na oração de consagração, que é a oração que Jesus estava fazendo aqui, nós nos entregamos como oferta ao Senhor. Nós nos entregamos a sermos instrumentos dele para estabelecer a vontade dele na terra. Isso me faz amar ainda mais Jesus, porque no auge da angústia dele, ele se consagrou mais, ele se entregou mais, ele se dedicou mais. No auge do sofrimento dele, ele disse: Pai, se queres, ou seja, olha para mim, eu estou sofrendo, se queres, afasta de mim esse cálice. Mas, contudo, que eu pense no todo, que eu pense na sua vontade, que eu seja uma oferta que se entrega e não só um filho que pede. E não só um filho que olha para si, que eu seja aqui o cabeça da igreja, que eu me entregue pela noiva. No auge do seu sofrimento, no auge da sua angústia, Jesus disse: eu quero ser a oferta ao Senhor, se isso te agrada. Gente, essa é uma oração para os corajosos. Essa não é uma oração para quem está na superficialidade. Essa não é uma oração para quem está metade na igreja, metade no mundo. Essa não é uma oração para quem ainda não decidiu Jesus por completo. Porque a oferta é completamente consumida diante do Senhor. A oferta é completamente desgastada diante de Deus, em prol dos planos de Deus. A oferta, ou seja, a pessoa que se oferece como oferta, ela coloca suas petições em segundo plano. Ela coloca os seus pedidos individuais em segundo plano. E até os seus pedidos funcionam para a glória de Deus.
A oração de consagração é uma oração em que você se rende totalmente na presença do Senhor e diz: pode me desgastar para o reino. Pode me usar como instrumento seu para a tua vontade. Ainda que eu sofra, ainda que eu morra, ainda que eu não receba o que te pedi, ainda que eu não alcance o que sonhei, ainda que o Senhor tenha outros planos para mim, me desgaste na tua presença. Essa é a oração de quando Jesus falava: aquele que não amar a sua vida, que perder a sua vida por amor de mim, então vai achar. É essa oração que Jesus está fazendo quando ele fala: se queres, afaste de mim esse cálice, contudo, que não seja feita a sua vontade, mas a minha. Ele está se oferecendo a Deus como tributo ao Senhor. Quando você fizer esse tipo de oração e colocar o se for a sua vontade, tenha em mente que você está dizendo para Deus que você abre mão de tudo o que você quer, de tudo que você sonha, de tudo que você deseja, em prol da vontade dele. E se essa vontade dele é para o todo, te abençoar no individual, amém. Mas se essa vontade dele for te desgastar a ponto de te moer, te prensar, para que você seja ainda mais santo, para que revele ainda mais a glória dele, para que você revele o amor dele pelo mundo, então você se oferece como oferta a Deus. O amor do Senhor é um amor de entrega. O amor que Deus espera da igreja é um amor de sacrifício. Não é um sacrifício para que Deus perdoe os nossos pecados. Esse Jesus já fez. É um sacrifício por aqueles a quem Deus ama. E aí a gente fala: Pai, apesar da minha vontade, porque essa era a vontade de Jesus, que passasse dele esse cálice. Apesar da minha vontade, eu sei que não estou pedindo segundo a tua, então que seja feita a tua. E o anjo do Senhor veio e fortaleceu Jesus a cumprir a vontade do Pai, a ser uma oferta agradável diante de Deus. E aí ele orava com ainda mais fervor. E depois de orar, ele se levanta daquela tristeza para cumprir o que precisava ser feito. A oração de consagração é uma oração de entrega total. A gente fala que quer ser uma oferta agradável ao Senhor. A gente canta louvores dizendo isso. Que a gente escondeu a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele, para ser uma oferta agradável a Ele. Isso fala sobre o ponto da oração de consagração. E é isso que o Senhor espera da sua igreja. Mas essa não é uma oração que alguém que está na superfície vai fazer com entendimento e maturidade. Então, nessa oração, nós dedicamos toda a nossa vida a Deus. É uma oração de coragem, para que a oferta seja desgastada na presença do Senhor. Jesus ali estava cumprindo a missão dele diante de Deus. E é por isso que ele se entrega. E ele diz: se for da tua vontade, olha para o meu individual. Se queres, olha para o meu individual. Mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Olha para todo mundo, para todos esses que irão se perder, apesar do meu sofrimento. Então essas foram as duas orações que nós fizemos, que nós estudamos hoje. A de petição e de fé, falando de orarmos por nós mesmos, e a oração de consagração, que é sobre nos entregarmos completamente à presença do Senhor. Amém?